Olá, bem-vindo, boa noite para você. Vamos começar o JG com os destaques de hoje, então vem comigo. Nós vamos te contar sobre uma pesquisa de uma startup brasileira que mostrou que São Luís está entre as capitais brasileiras com a menor taxa de isolamento social. E veja também. Trabalhadores do setor cultural participam de série de reuniões junto ao governo do estado para discutir sobre o auxílio emergencial para a classe artística. Os recursos vêm da União, mas são os estados que direcionam o benefício. Parceria garante a reabilitação aos pacientes em recuperação da Covid. E muitos pacientes estavam saindo da fase aguda da doença acometidos de algumas sequelas. A Assembleia Legislativa aprova crédito de mais de 70 milhões de reais para o governo do estado investir nas ações de combate ao coronavírus. E ainda, brechó por R$ 1,99 arrecada recursos para a Fundação Antônio Jorge Dino. Começar o JG com o repórter Eduardo Gomes, que atualiza para a gente a situação das famílias e dos bairros atingidos pelas fortes chuvas e a ventania sobre a capital na tarde de ontem. Eduardo, agora é com você. Agora à tarde voltou a chover aqui na capital maranhense. Hoje, os moradores e empresários continuam contabilizando os prejuízos. E segundo os especialistas, a previsão é que nos próximos dias possam ocorrer fenômenos como o que registrou ontem aqui em São Luís. É absolutamente normal que ocorra isso nesse período do ano. Mas vale ressaltar que esse tipo de fenômeno pode também ocorrer em outras épocas do ano. Mas como a gente está vivendo esse período agora com dois tipos de características, a gente tem vivenciado também essa formação. Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. Agora um assunto meio complicado e que divide opiniões, entra aí uma polêmica no meio, que é o isolamento social. Olha essa pesquisa. São Luís é a capital brasileira que menos respeita as recomendações de isolamento social e o Maranhão também aparece quando aí comparação é feita entre os estados. Em último lugar, isso quer dizer que o estado é que menos segue essa recomendação das autoridades em saúde. Bom, o levantamento é feito pela Inloco, uma startup brasileira. O ideal de isolamento social é de 60%. E São Luís tem apenas 44,2%, depois da nossa capital. Aparecem cidades de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com um pouco mais de 46%. Depois Palmas, no estado de Tocantins, com 46,22%. E em quarto lugar, o Rio de Janeiro, com quase 47%. E, gente, olha agora essa notícia aqui, notícia boa para os pacientes que estão no processo de recuperação da Covid. Agora tem um espaço para reabilitação. A ideia foi de estudantes da área de saúde, professores, uma universidade aqui da capital e a APAI. Aqui, os alunos do último ano dos cursos de enfermagem, nutrição e fisioterapia estão sendo treinados para atuar em um projeto de reabilitação de pessoas que foram acometidas pela Covid-19. Uma iniciativa que surgiu a partir de uma visão de responsabilidade social que envolve a universidade, a APAI, além de alunos e professores. A gente conseguiu, nessa vivência do dia a dia, verificar que muitos pacientes estavam saindo da fase aguda da doença acometidos de algumas sequelas, né? Sejam elas motora, neurológica, respiratória, por desnutrição também. Então, daí pensamos, por que não associar a prática que nós podemos proporcionar aos nossos alunos com essa perspectiva mesmo de reabilitação e qualidade de vida para a população. E aí unificamos isso no projeto de reabilitação aos pacientes pós-Covid, a ser desenvolvido aqui na Clínica Escola da Faculdade SESC, dentro da APAI de São Luís. Além da função social, o projeto também garante aos alunos a possibilidade de aperfeiçoar suas habilidades e garante atendimento humanizado para quem tanto precisa. Fomos atrás de artigos, de todas as publicações que existiam a respeito do assunto, estudamos e formamos consensos e protocolos de atendimento para não somente dar esse suporte à sociedade,
tendo em vista a nossa responsabilidade social, mas também para formar excelentes profissionais para dar suporte à sociedade. Os atendimentos ao público começam nesta quarta-feira, para pacientes a partir do 28º dia do diagnóstico da Covid-19, que devem ligar para o telefone 3216-4218. O paciente precisa ter em mãos RG, encaminhamento médico e exame que comprove que já teve a doença. Amanhã nós já temos pacientes com avaliação agendada e aí esses pacientes vão ser recebidos, vão ser avaliados e direcionados para as áreas competentes para que possa acontecer esse serviço de reabilitação. No final todo mundo ganha, porque a gente vai poder proporcionar aprendizado aos nossos alunos e restabelecimento da saúde, reinclusão social dessas pessoas que estão em casa tão fragilizadas ainda, né, por conta das sequelas da doença. É aquela coisa de fazer o bem que eu sempre falo aqui, todo mundo sai ganhando, quem recebe o atendimento e os estudantes que aprendem mais com a prática clínica. Vamos mudar de assunto? Os trabalhadores da cultura ainda amargam os efeitos da pandemia. Quase todas as atividades econômicas voltaram, mas as atrações culturais e artísticas ainda não. Para essa categoria tem um auxílio que é uma renda emergencial que vai ser enviada da União para os estados e os municípios. Bom, aqui no Maranhão, reuniões definem a transferência justamente desses recursos. É em frente à tela do computador que o cantor Josias Sobrinho debate junto com outros artistas a situação do cenário cultural do Maranhão. Assim como ele, vários profissionais que vivem da cultura estão impedidos de trabalhar por conta da pandemia de coronavírus. Muitos desses trabalhadores não têm a carteira assinada e, com tudo parado, ficaram sem renda alguma. Para ajudar os artistas, a Lei Federal Aldir Blanc foi criada e vai destinar em caráter emergencial cerca de 3 bilhões de reais para o setor. Durante os 3 meses, os trabalhadores vão receber uma renda mensal de R$ 600 reais. Quem administra espaços culturais poderá receber entre 3 a 10 mil reais, além de acesso a linhas de crédito. Para o Josias Sobrinho, a lei vem num momento muito importante. Bom, essa lei, ela de fato ela é importante por vários aspectos, né? Desde de dar uma resposta para essa situação de emergência pela qual o setor está passando, né? Onde a cadeia produtiva da música em geral, da arte em geral, né, está em xeque, porque é o primeiro setor que parou e é o último que vai voltar, vai retornar, né? Para debater as demandas do setor, a Secretaria de Cultura do Estado vem realizando reuniões virtuais com os profissionais da cultura maranhense. Essa semana nós começamos uma série de diálogos com a sociedade civil para poder discutir com todos os fazedores de cultura, os trabalhadores da cultura, a aplicação dos recursos oriundos da Lei Aldir Blanc, que em breve estarão nos fundos estaduais e municipais de cultura, para que a gente possa, de forma emergencial, auxiliar essa tão importante categoria, esse tão importante segmento da nossa sociedade, da nossa economia, que traz tanto retorno positivo, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista econômico para nosso estado. Quem trabalha no setor sabe bem o quanto tem sido difícil lidar com a pandemia. A Cíntia Pessoa é produtora cultural e sente diariamente os desafios. Ela acredita que a lei vem para apoiar e valorizar quem levanta a bandeira da cultura maranhense. O que fazer, né? Quais seriam os próximos passos? Na verdade, a cultura, de maneira geral, em todo o mundo, foram os primeiros a paralisar, porque a cultura, já de maneira geral, é um setor que aglomera pessoas. Então, fomos os primeiros a parar e sem perspectivas de quando vai voltar, porque, na verdade, até hoje, a gente ainda não tem uma data prevista de quando a gente vai poder estar fazendo eventos de novo, shows, apresentações. O Josias Sobrinho, que a gente viu no início dessa reportagem, não vê a hora de voltar aos trabalhos, mas é consciente que essa retomada tem que acontecer com calma e segurança. Para voltar, a gente precisa ter segurança, porque é uma coisa que é a nossa vida que está em jogo e a vida dos nossos familiares, a vida dos nossos semelhantes que está em jogo. E a gente precisa respeitar a vida. Agora o intervalo, eu volto já com Marcos Saldanha. Terça-feira tem análise política aqui no JG e tem muitas notícias também. Até já. De
de volta para te contar que foi aprovada hoje na Assembleia Legislativa uma medida provisória encaminhada pelo governo do Maranhão que autoriza o Estado a contratar um crédito extraordinário para o Fundo Estadual de Saúde no valor de 71 milhões de reais. De acordo com o documento enviado pelo governo, os recursos são necessários para fortalecer as medidas preventivas e restritivas destinadas à contenção do novo coronavírus. Outro projeto aprovado hoje de autoria do governo é o que autoriza o Poder Executivo a cobrir despesas do Unicef para implantação de programas do Fundo das Nações Unidas para a Infância aqui no estado. E agora o Marcos Saldanha já está aqui comigo no estúdio. Marcos, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Bianca. Marcos, a gente está vendo aí a movimentação política sobre apoios partidários ou não. Bom, eu queria entender sobre esse termômetro aí, o que aquece ou esfria essas eleições que a gente pensa, a gente ouve falar tanto nas eleições municipais, a gente já vê uma preparação aí para a presidencial, o que influencia em quê? Pois é, essa é uma boa pergunta para a gente refletir, porque a gente falou desde o começo do ano, você lembra que muitas vezes se dizia que as eleições elas não tinham começado ainda, não a desse ano, mas a de daqui 2 anos. E esse mês finalmente alavancou o clima de eleições municipais, né? Agora com adiamento, claro, ainda é um período de pré-candidatura, mas a gente já vê um clima mais quente. A grande questão que fica é o seguinte: o que define essa eleição? A gente sabe que acaba uma eleição, começa outra, mas a grande questão é, esse pleito que está começando agora, ele foi definido pelo passado, de 2 anos atrás, ou é essa eleição que define a próxima? A gente sabe que, em geral, o que acontece é que a eleição para presidente e governador, ela tem um impacto muito forte na eleição municipal, porque a tendência é quem está no cargo, seja presidencial ou de governador, tentar fortalecer as suas bases. Só o que a gente tem visto muito é a eleição municipal pautando as estaduais. Isso é uma coisa que tem sido muito forte desde o início do ano e que ainda não diminuiu, embora a eleição municipal já tenha ganho cada vez mais corpo. A gente percebe isso, por exemplo, nas articulações que os grupos políticos, às vezes até mesmo aliados, já começam a fazer pensando nas eleições que vêm daqui a 2 anos. Outra questão, até que ponto a gente tem essa polarização do Brasil, que a gente vê PT, Bolsonaro, pesando nas eleições do Maranhão? Talvez muito pouco, até em função do partido político do Bolsonaro não ter ficado pronto, vamos dizer assim, a tempo de disputar as eleições. Se isso fosse assim, talvez ele viesse com mais força, né, nessas eleições municipais. Então, como partido que ele organizou e que ele fortaleceu, não que ele fundou, o PSL é um partido com tempo de TV e dinheiro, fugiu das mãos do presidente. Então, acabou que esse partido virou muito o fiel da balança nessas eleições municipais. Mas para as eleições presidenciais, aí a coisa já vai ganhando outra figura. Então, o que acontece aqui no Maranhão? Talvez a gente não tenha o peso tão grande. Até agora não surgiu o tal do candidato do Bolsonaro. Aquele candidato do Maranhão que está disposto a vestir realmente essa camisa, né? É o que a gente tem visto, pelo menos até agora, né? Marcos, mas não existe um temor por parte desses candidatos de assumir uma postura de que apoia o governo federal, apoia o presidente Bolsonaro? Pois é, essa é um temor porque a gente vê no Nordeste ainda a força que tem, por exemplo, as esquerdas e ainda tem o PT. Não à toa a gente tem candidato que sim, traz a disputa nacional, mas para o lado do Lula, né? Tenta puxar. Do lado do Bolsonaro a gente ainda não viu ninguém propriamente dito fazer isso. Embora a gente sabe que partidos que estão na órbita do Bolsonaro também tem candidato aqui no Maranhão. Mas eles costumam dizer que o que acontece na nacional não influencia no cenário local. Bom, de qualquer forma, o que a gente vê já se desenhando para as eleições de daqui a 2 anos são 2 forças políticas. Uma é o conjunto de partidos, PL, Avante, partidos na mão aí do Josimar de Maranhãozinho. Ele tem feito uma articulação muito forte, inclusive com a esposa dele, deputada estadual, uma pré-candidata à prefeitura de São Luís. Por outro lado, a gente começa a ver movimentos de unidade no grupo governistas pensando para as próximas eleições, ou seja, embora existam grupos com interesses distintos, terão que somar força já pensando na próxima eleição. Por enquanto,
nas eleições municipais as coisas vão ter que se desenhar por conta própria. O governador não deve tomar até então uma postura no primeiro turno das eleições. É muita coisa, vamos aguardar que está só começando. Está só começando e a gente tem encontro aqui nessa semana ainda, né? É isso aí, a gente se vê de novo. Boa noite. Tá bom, Marcos, obrigada, boa noite. Boa noite. E agora a gente dá uma pausa para aquela dica aqui no JG. A gente sabe que neste momento difícil toda ajuda é bem-vinda. Por isso, o Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. Bom, é uma promoção aí pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de 1 ano de supermercados de R$500. Dá para acreditar isso mesmo, eu vou repetir. 1 ano de supermercado de R$500 todo mês. É uma boa notícia, não é? E tem também 2 sorteios mensais de 1 ano de bônus de R$250 para você pagar a sua conta de energia elétrica. E ainda tem prêmio extra. 15 casas serão contempladas com R$12 mil. O que fazer com esse dinheiro todo? Você pode trocar o eletrodoméstico e também fazer aquela reforma tão sonhada em casa. E no final da promoção tem sorteio de um carro 0 km. Vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando todo mundo está precisando. Para participar, basta estar em dia com a Equatorial. Então, não fique de fora. Faça o seu cadastro lá no site energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, nesse momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. E a seguir, nós vamos falar de solidariedade aqui no JG. O brechó da Fundação Antônio Dino está de volta. O nosso intervalo é bem curto. Fica aqui comigo no JG, eu volto já. Às 2h09 tem Praia-Mar com 4,8 metros. Às 8h39 tem a primeira baixa-mar do dia com 1,3 metro. À tarde, às 14h43, volta a Praia-Mar com 4,6 metros. E o dia termina com baixa-mar de 1,5 metro, que começa a partir de 21h03. De volta, já pensou em comprar diversos produtos por apenas R$1,99? Agora imagina que o que você comprar ainda vai ajudar outras pessoas. Pois esse é o objetivo do brechó da Fundação Antônio Dino, que segue até esta sexta-feira. Olha, tá imperdível. Dona Inês trabalha há 2 anos como voluntária do brechó realizado pela Fundação Antônio Dino. Ela é responsável por organizar as peças, verificar o estoque e conseguir doações e vendas. O interesse em ajudar ainda mais o próximo veio quando ela decidiu doar algumas peças e viu que podia ir além. É bem gratificante, né? Que a gente passa o dia que doa, a gente vê a importância que tem esse projeto aqui para a Fundação, não é? A gente vê quando as próprias senhorinhas da casa vêm pegar roupa, a alegria que elas têm, né? De a gente poder atendê-las. Além da Dona Inês, outros integrantes também fazem parte do projeto, que recolhe roupas e materiais usados. As peças e objetos são colocados à venda. A quantia arrecadada é revertida em compras de medicamentos, alimentação e passagem, mas também podem ser doados aos pacientes de acordo com a necessidade de cada um. São pacientes vindo do interior do estado, que não tem como se manter em São Luís, então eles ficam aqui na casa de apoio. Então essa renda toda do brechó vai revertida para essa manutenção da casa. Por aqui é possível encontrar uma infinidade de produtos, como roupas, calçados, livros, brinquedos, peças masculina, feminina e infantil, além de joias para aumentar a autoestima. O projeto surgiu em 2012, mas de forma bem tímida. No começo, poucos voluntários faziam parte dessa ideia. Apenas 3 pessoas trabalhavam no brechó. Hoje, o projeto cresceu e já são mais de 12 pessoas que trabalham de forma voluntária e dedicados em ajudar o próximo.
E essa turma quer ir além, e por isso toda doação é bem-vinda, e as compras também. Até o fim de semana, todas as peças vão ser vendidas por apenas R$ 2,00. Um valor que para muitos pode parecer pouco, mas ajuda muitos pacientes num momento tão delicado. Para quem quiser doar para a gente está aqui, a gente recebe as doações aqui mesmo, né, no brechó, ou na salinha de doações da Fundação Antônio Dino. E quem quiser colaborar, fica pertinho do hospital, pode vir escolher sua peça, tem todos os tamanhos, tem infantil, masculino, feminino. Então a gente tem essas peças também que pode ajudar em forma de compras, né, para ajudar essas casas. E por hoje é só, mas continua aqui na TV Guará, que logo em seguida tem os analistas Geraldo Essen, Natanael Júnior e Felipe Clã. E eu volto amanhã às 18h30, o nosso encontro marcado aqui na TV Guará, no JG. Uma ótima noite para você. Até amanhã.